e dizer, como iniciante, né, como principiante da doutrina espírita, estou há um pouco mais de 2 anos estudando e me dedicando, trabalhando, assim, tentando construir um sentido de compreensão maior da vida, do sentido de existência, daquilo que a gente vive, né? Para tentar também construir uma prática profissional, uma prática pessoal, uma prática humana diferente, no sentido de construir significados que venham a trazer para a gente uma vida mais suave, mais possível, uma vida que nos aproxime do nosso humano, né? E foi assim que eu cheguei na doutrina espírita. Então agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e, do meu lugar de iniciante, trago a palavra para vocês, né? Fico muito feliz de pensar que numa segunda-feira, enquanto a gente poderia estar vendo todas as brigas políticas na TV, ou mais um capítulo da novela, a gente está aqui, né? Iniciando uma semana acreditando, iniciando uma semana desejando, saindo de repente do lugar comum e da zona de conforto para buscar explicações e buscar sentidos para a vida, né? Então, graças a Deus que a gente consegue se movimentar, consegue acreditar, né? E fazer de esperança verbo, e de luto e de luta também, né? Então que a gente possa esperançar, lutar, agir, se movimentar e produzir tudo aquilo que a gente deseja e necessita, para que a gente construa uma vida mais leve, mais viável, para que a gente passe mais tempo da vida auxiliando uns aos outros, crescendo, mais tempo vivendo e menos tempo sobrevivendo, que é o que rotineiramente a gente tende a fazer se não tiver o cuidado devido. Então, bendito seja o amor de Deus que nos traz aqui e que vai nos conduzir a essa semana. E que se tudo isso se desorganizar, e se a gente cair, que a gente levante e continue. E se cansar, que a gente descanse e não desista. Que a gente possa ir revendo os verbos da nossa vida e se fortalecendo, né? Lembrando que a dor, como está escrito nessa parede, ela é inevitável. Em algum momento da nossa vida, a gente vai sentir dor. Mas o que vai fazer com ela é opcional no sentido da gente procurar se instruir, se fortalecer, saber que a fraqueza faz parte da força. Ninguém é forte de uma vez, a força é construída, a sabedoria também. E a postura de mudar o nosso comportamento diante dos erros também, né? E aí o Evangelho, inclusive, fala pra gente do bem e do mal sofrer, né? E do mal e o remédio também. 2 passagens que dizem que aquilo que a gente normalmente vive hoje é o crescimento e o aprendizado que a gente precisa. Então, nesse sentido, eu intitulei a nossa conversa de saúde mental à luz do Evangelho, pensamento, sintonia e ação. Por quê? Todo o nosso mundo parte do pensamento, né? Pensamento é energia, ele plasma energia a partir de nós, entre nós, e é o pensamento que vai definir muitas vezes a nossa vida, mesmo que a gente não se dê conta disso. Então a mudança não é só do comportamento, né? A mudança para uma vida saudável, para uma vida de leveza, de paz, de equilíbrio, né? Porque a felicidade que muitas vezes a gente imagina é uma felicidade deslumbrada, iludida, né? Porque de repente a felicidade não está no que a gente compra da TV ou na imagem da revista de uma família linda, rica, sem problemas. De repente a felicidade está em conseguir fazer o melhor de tudo apesar daquilo que nos acontece, com leveza, com sabedoria, né? Saindo do deslumbramento que tradicionalmente a gente tende a comprar. Então tudo isso parte do pensamento que vai construir, atenção, a sintonia, né? Como foi dito ali, muitas vezes a obsessão ela se inicia pela sintonia que a gente faz com energias rebaixadas, sofredoras, que não nos promovem. Então a gente tem que ter cuidado a isso, porque muitas vezes, como o vídeo ali engraçado, disse, né, o obsessor às vezes ele não vem necessariamente para se vingar da gente. O obsessor nem estava conseguindo chegar, né? De repente a afinidade mental atrai o espírito atrasado e sofredor pela maneira como a gente está vibrando e não pelo desejo necessariamente de vingança dele, né? Então que a gente tenha atenção ao pensamento, à sintonia e consiga agir para poder modificar aquilo que precisa. Então a gente vai falar um pouquinho do adoecimento mental como sintoma do egoísmo e do personalismo. A gente tende muito a trazer tudo para o eu, né? A se ver como o ser mais importante do mundo, muitas vezes sem ter consciência disso. E aí quando a gente faz o eu da gente grande demais, fica mais fácil de ser atingido por tudo que está fora. Se eu colocar aqui sobre essa mesa uma bola pequena ou uma bola enorme, a gente vai ter mais facilidade de acertar a bola grande de longe.
Quando a gente se julga muito grande, muito importante, a gente fica mais suscetível, traz tudo muito mais pro eu, né? Muito mais pro ego. Então, o adoecimento mental muitas vezes vem desse egoísmo, desse personalismo, em que tudo dói muito, porque a gente, se não tiver cuidado, fica desencapado, né? Fica sem pele psíquica. E aí tudo que vem nos atinge, né? Igual um fio desencapado, assim, tudo que encosta fecha curto. Da mesma forma, falar da necessidade de contato com o eu real, com esse eu universal que a gente tem, enquanto espírito eterno que é, né? Para ter atenção ao pensamento e à sintonia com a possibilidade de nova maneira de relações mais saudáveis, né? A gente precisa acordar que, embora às vezes a gente viva uma enxurrada de coisas ruins, de informações negativas, o mundo não está pior do que estava. O mundo está evoluindo e nós estamos evoluindo. Eu acho que ninguém aqui está pior do que esteve no passado, né? A gente, mesmo que não reconheça e que se sinta insatisfeito com o que é, já está melhor do que há tempos atrás. A gente não passou, a gente não está com a iminência de uma terceira guerra, nós passamos por 2 grandes guerras, nós não pensamos mais em queimar quem pensa diferente a nível de religião, de ideologia que nós não queimamos livro, não queimamos pessoas, né? Nós não temos ameaça de um outro holocausto. O mundo está melhor, sim. A grande questão é que não vai dar em nenhum jornal amanhã que aqui nesta casa estavam tantas pessoas desejando uma nova semana, pensando em tratar das suas dores. A grande questão é que as coisas ruins saltam mais aos olhos. E aí a gente tende a acreditar que o mundo está ruim, mas o mundo está melhor e a gente precisa trocar lente para não comprar esse discurso ruim que a gente tende a comprar. Então, construir essa nova maneira de enxergar o mundo e de relações. E pensar que tratamento, projeto de vida e de mundo são sonhos e ações que a gente vai construindo para a libertação. Então, eu vou tentar falar de maneira breve de tudo isso e vou pedir licença para vocês para pular alguns slides para a gente tentar se focar em função do tempo, também em respeito ao horário, naquilo que tenha mais sentido. Então, de repente, vou pular alguns. E aí, quando então a gente vai, muitas vezes, adoecendo sem perceber, né, o nosso eu, o nosso ego, ele vai construindo, muitas vezes, um processo inconsciente de culpa insuportável. As doenças, de repente, são a concretização de que a gente não consegue conviver com a nossa realidade mental e com o mundo da maneira em que ele está posto, né? E aí, então, a gente começa a adotar escapes, muitas vezes, dolorosos para lidar com aquilo que a gente não consegue. Seja através da entrega e da desistência, a energia vai passando, a tristeza importante vai se instalando, que começa a atrapalhar as nossas atividades de vida diária. Se o nosso estado mental, se o nosso estado de humor começa a se desorganizar, a ponto de, para eu fazer aquilo que eu sempre fiz rotineiramente, eu tenho dificuldade, a gente precisa ter atenção, porque pode estar se instalando um transtorno mental, né? Uma doença mental. E assim como a gente adoece da pressão, do açúcar, dos ossos, a gente adoece da mente também. Isso não é demérito, não é vergonha. Só que a nossa sociedade colocou isso num lugar de vergonha e fraqueza por muito tempo. Grande bobagem, porque todos nós sofremos das emoções. Daí a isso se tornar uma doença é uma outra questão. E é por isso que a gente não deve, não pode mais colocar a dor num lugar de fraqueza, né? A dor é natural da existência humana. O que a gente vai fazer com ela é que determina, que é o que eu ia dizendo, o bem e o mal sofrer. É o sofrimento que ensina, que fortalece, ou é o sofrimento em que eu me apego e fico para sempre, né? É a dor pá ou é a dor mola? É a dor pá, que é aquela que eu uso para fazer um buraco maior ainda, ou é a dor mola, que eu uso para pular para cima e sair dessa mais forte, né? Então, que a gente possa fazer da nossa cruz ponte para atravessar os abismos que porventura surgirem na vida e construindo essa força gradativamente. Então, muitas vezes, esse estado de tristeza, que é diferente daquela sensação vaga, né, de tristeza da melancolia, mas uma tristeza mais profunda, vai se apoderando de nós, que seria a depressão, né? Quando a gente vai passando a não dar conta mais de desenvolver as nossas atividades de vida diária por falta de energia, perda de prazer, tristeza profunda, sentimento de que a gente não tem utilidade, que há menos-valia, né? Diminuição da energia, sono persistente, alterações de apetite, são todos sintomas característicos da depressão. Da mesma forma, a gente pode ter nas psicoses diversas, e ali está um exemplo da esquizofrenia, uma ruptura do juízo com a realidade, né? Que é a perda de crítica da realidade e a fuga
para um mundo paralelo, com uma série de sintomas, né? Alucinações visuais, auditivas, táteis, sinestésicas, que seriam algumas das questões da esquizofrenia. Ou mesmo os transtornos de humor, como o Tati teve o transtorno bipolar, as oscilações entre euforia e profunda tristeza, entre euforia e ira, exuberância, muita animação e ira, ou ira e tristeza, né? As oscilações de humor que são típicas do transtorno bipolar. A gente não consegue fixar um estado de humor, né? E aí Jung vem falando pra gente, isso tudo diz da importância da gente se conhecer, porque muitas vezes a gente sofre e foge disso. Vocês já viram como que diante de algo encontro a gente tende a dizer, não, deixa isso pra lá, esse assunto é muito chato, vamos falar disso outra hora, né? E abre a gaveta e guarda ali. Só que como condição de saúde, tudo aquilo que a gente não trata vai havendo agravo, né? Da mesma forma que se eu tiver uma ferida e não tratar, ela vai inflamar e vai doer mais, as nossas questões de saúde mental não são diferentes. A grande questão é a negação disso e da gente ter colocado isso num lugar de vergonha, de fraqueza, que não existe mais, né? Que a gente precisa superar, para a gente não produzir sofrimentos além daqueles que seriam naturais. Então, Jung diz para a gente que até quando a gente se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a nossa vida e a gente vai chamar isso de destino, né? Se a gente procurar se iluminar e procurar entender aquilo que vive, a gente vai perceber que desenvolvendo a inteligência cognitiva, a inteligência mesmo no sentido cognitivo, intelectual, mental, a gente desenvolve também a inteligência emocional. E vai ficando mais fácil passar pelas questões naturais da vida e pelas questões espirituais também. Então, desiludir também é importante, né? Uma vez alguém me disse, nossa, você está tão desiludido. Eu falei, nossa, que bom, obrigado, né? Porque a ilusão tira a gente da realidade, né? E a desilusão põe a gente em contato com a realidade. A gente precisa sair da fuga, né? Desse desejo de fugir que muitas vezes a gente tem. Então, para um contato com o nosso eu real e não com esse eu de mídia que a gente compra tentando corresponder a todas as propagandas, e a gente se enche de coisas externas e por dentro está um buraco, né? Porque quando a gente não puder usar mais os sapatos caros, o carro caro, a casa que usou para construir, que demorou para construir a piscina, o que vai sobrar é só o que a gente juntou por dentro, né? Na nossa velhice. Então, o que vale de fato na vida é aquilo que a gente vai poder utilizar quando todo o material não servir. Quando a gente não puder subir as escadas da casa de 2 andares, dirigir o carro caro, nadar na piscina, ou seja, o mundo interno. E a gente precisa se atentar para isso, porque no final, né, a maior companhia que a gente vai ter é a gente mesmo. A gente convive com a gente mesmo o tempo todo. Para sair do eu ao nós, né, para lembrar da possibilidade de auxílio uns aos outros, para que a gente consiga entrelaçar mãos e almas e se amparar, sem precisar competir tanto, né? Porque muitas vezes a forma como a gente faz prece mostra pra gente o nosso egoísmo, né? Se a gente for lembrar. Porque a gente pede pelo meu trabalho, pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu marido, pelos meus pais, para tudo no eu. Aí quando sobra um tempinho, quando a gente já está cansado, a gente fala pelas pessoas que estão nas ruas, pelos doentes nos hospitais, né? Por aqueles que sofrem, mas primeiro veio todo o meu eu e os meus eus em volta. Isso mostra que a gente precisa abrir um pouco mais, né? E a gente está se iluminando e se instruindo, não é à toa, né? Para poder conseguir fazer isso. Para conseguir fazer essa transição desse planeta, né? Usar essas dores para crescer e não só repetir sofrimento. Né? Então eu queria falar para vocês de um lugar prático, de um lugar de mudança, de um lugar em que a gente consiga fazer outra coisa da vida que além de sofrer, para acompanhar essa transição do planeta que está em curso. Ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. E aí muitas vezes as nossas dores mentais incomodam mais e a gente sente mais incômodo, é por isso, porque quem não está dando conta de ir por conta, né, por livre vontade, está levando o pé na bunda para caminhar, né? Porque não vai dar para a gente desperdiçar mais tempo, como de repente a gente vem fazendo sucessivamente, encarnações após encarnações, né? Então, desapegar é importante, e aí por mais estranho que pareça, a gente se apega inclusive a coisas ruins, né? Aquela pessoa que a gente não gosta, quando a gente lembra dela, de repente a gente lembra com ódio, aí a gente deve estar apegado ao ódio, à mágoa, né? Porque de repente eu carrego a brasa acesa para jogar no outro, e corro, e não me dou conta de quem mais se queimou fui eu, né? Então, a necessidade de se desapegar das mais diversas formas e de desiludir, de não abandonar esse mundo
que não vai me levar a lugar nenhum, né? E de educar, da educação espiritual, para a gente compreender que muitas vezes a gente edita e reedita eus e egos. Vocês já viram como que às vezes a gente tem aquela sensação de que já esteve num lugar que a gente nunca foi, que já conhece uma pessoa que a gente nunca viu, que já sentiu aquilo? O que é isso, né? O Dr. Inácio fala muito para a gente disso, são os nossos egos, os nossos eus que por vezes se misturam, abre uma fentinha espiritual e uma coisa ali passa, e se junta com o que a gente está vivendo agora, e a gente tem a sensação de que já viveu aquilo, né? Fala déjà vu, ou parece que já vivi isso, né? Então, nós somos muitos eus em constante interação, né? E muitas vezes nas doenças isso se faz mais forte também. Então, a gente precisa ter esse contato com o eu real para ampliar esse sentido de existência. E aí, muitas vezes, quando a gente está doente, a gente precisa de tratamento, né? E para tratamento e cura, a gente precisa de lembrar de algumas questões, né? A gente precisa utilizar os meios que estão à disposição, foi muito bem falado aqui, né? Vai ter o passe. O passe é uma troca de energia onde a gente recebe uma energia pura para seguir, né? Mas não adianta a gente tomar um passe, que é uma chuveirada de energia aqui, sair ali fora repetindo os mesmos vícios e ir se enlamaçando de novo, né? Então a gente muitas vezes vai precisar, além do passe, do tratamento de cura, né, que está à disposição de qualquer um, desde que a gente reeduque a forma de sentir, de pensar e de agir, né? Não adianta a gente receber uma energia pura e voltar para o hábito de falar mal, de pensar o mal, de desejar o mal, né? Dos comportamentos infelizes. Da mesma forma, a gente se conscientizar da situação de enfermo que muitas vezes a gente está. E graças a Deus que isso está saindo, que isso não está ficando guardado, a oportunidade de se livrar disso, né? Das diversas doenças, sejam físicas ou mentais. Para então, tendo consciência de que tem um problema, começar a reeducar isso, né? E orientar, então, ir se orientando sobre a necessidade de melhoria na conduta de vida diária, nos nossos hábitos, naquilo que a gente pensa, sente e faz. Porque pensamento gera sentimento, que gera atitude. E atitude repetida gera hábito, né? Então a gente precisa mudar a partir do pensamento, para evitar esses vícios grosseiros e controlar as más tendências que produzem vinculações inferiores, né? E muitas vezes as obsessões que a gente tanto ouviu ali nos vídeos, né? Se evangelizar também, né? A necessidade da gente procurar seguir o que está no Evangelho e de construir sintonia positiva a partir da prece, né? E de uma conversa com Deus. Prece eficaz é prece feita com o coração, com boa intenção. É aquela que a gente faz com sentimento, não é prece decorada. Prece decorada não tem função. Quando a gente ora com fé, a prece mais eficaz é aquela que tem boa intenção, né? E aí é importante a gente observar a intenção com que a gente vive, né? Porque muitas vezes a gente não faz isso. A intenção com que a gente faz tudo. Então a prece para iniciar novas vinculações. E também a orientação dos obsessores de cada um nas reuniões mediúnicas para esse fim, se for o caso, se houver obsessão. E a busca do equilíbrio através do Evangelho no lar, gente, porque muitas vezes os espíritos obsessores ficam no lar e porque, como a gente sabe, já é rotineiramente orientado, o Evangelho vai produzir uma capa protetora sobre a nossa casa, né? Então, muito importante o Evangelho no lar também. Se necessário, o tratamento médico, porque muitas vezes, nas questões de saúde mental, a medicação ela atua bloqueando os canais de obsessão, como a gente sabe, né? O processo obsessivo pode trazer comprometimento psíquico grave, transtornos mentais, doenças mentais, e a gente pode precisar de ajuda médica e das terapias, né? Então, os estudos e palestras para transformação moral, para a gente ter consciência e conhecimento para conseguir discernir aquilo que a gente vive, a orientação através dos tratamentos, a meditação, né? A gente se conhece mesmo, né? O que a gente faz com a parte que a gente não gosta de saber da gente? O que eu faço com aquela parte que eu menos gosto de mim? A oração para produzir vinculação superior e o voluntariado, o trabalho em favor do outro, né? As ações que toda casa espírita tem, desde limpar esse salão para que quando a gente chegar aqui ele está agradável, as salas de passe, a sopa, né? O desenvolvimento como um todo para poder aproveitar todas as frentes de trabalho que as casas espíritas oferecem.
Então, esses procedimentos de tratamento e cura, eles precisam integrar-se com a terapêutica espírita, porque só a psicologia e a psiquiatria não são capazes de resolver os transtornos psíquicos, né, se a gente não se atentar para as questões obsessivas de quem já está em sofrimento. Né? Isso é um equívoco, achar que só as duas vão dar conta, né? Que a gente pode tratar isso sem resolver, pode tratar a obsessão sem resolver os conflitos psicológicos. Ou seja, é preciso que o trabalho entre as questões espirituais caminhe em paralelo com as questões psicológicas e psiquiátricas e vice-versa, né? Tudo isso se complementa, uma coisa não substitui a outra, né? A gente tem que estar atento à obsessão, porque a cura integral do ser vai envolver o tratamento espiritual e direcionar as necessidades de cada um e a história de cada um, paralelo com o tratamento profissional na Terra, né? Para a gente poder trabalhar culpa, medo, complexos inconscientes, porque culpa só tem função até a gente despertar. Daí para lá, ela só faz mal. Então, se a gente despertou para o problema e despertou para o erro, a gente já pode abandonar a culpa, né? Que seria o mesmo esquema da brasa acesa. Então, tudo isso se complementa. E aí, para a gente se reeducar, a gente precisa repensar algumas questões, né? A questão da aceitação versus a rebeldia, que aprisiona a gente no tratamento, no problema não resolvido. Muitas vezes a gente quer, mas não se esforça. Ou se a gente se esforçar e recair, parar, levantar e seguir de novo. Se cansar, descansar, não desistir, né? Se cair, levantar de onde caiu e recomeçar. Para trabalhar a expansão gradativa da consciência e a responsabilização pelo pessoal, pela vida, né? Sem transferir, sem buscar culpado, porque hoje a gente tende muito a buscar um culpado para tudo, né? Mas a vida é de cada um, né? E Deus não pode fazer tudo pela gente como um pai irresponsável. Ele pode nos dar a oportunidade, nos dar a força e abrir o caminho, mas a caminhada é de cada um. Ele não pode ser o veículo motorizado que vai nos conduzir ao nosso ideal, porque assim a gente deixaria de crescer e de aproveitar o caminho, né? Então, o caminho está aberto, mas a caminhada é de cada um. E a gente não pode também viver só nessa... Então a gente precisa se educar para conseguir caminhar esse caminho e ter atenção a essa busca incessante, né? A diferença de se curar versus anestesiar a dor, porque a gente tende muito a buscar anestesiar a dor sem buscar a cura, né? Medicar o sintoma, buscar alívio do sintoma, mas sem buscar a causa. Qual é a causa daquilo que me aflige? Qual é a causa da minha dor? E o que eu faço a respeito disso? Ou eu tento só anestesiar isso? Se eu tentar só anestesiar, a raiz vai estar sempre ali, né? Então a gente precisa tentar atacar as causas do problema, não só o sintoma. E buscar fazer esse trabalho consciente de construir oportunidades diferentes sem trocar com Deus ou fazer só alívio de consciência. Eu sento uma vez por semana que nada vai me acontecer, né? Ou ficar, nossa, meu Deus, o Senhor podia tanto me dar isso, me der isso, eu faço aquilo. Aí a gente age como criança, né? E precisa abandonar essa criança que fica tentando barganhar com Deus. E procurar, né, a reforma íntima a partir do pensamento, daquilo que a gente sente, da mudança de hábito gradativa, sem ser cruel com a gente mesmo, né? Mas tentando a melhor enquanto processo, para a gente poder conseguir construir dia a dia essa caminhada diferente, que não se faz de uma vez, né? E aí, para a elevação mental, a gente precisa prestar atenção na sintonia do pensamento, né? As questões obsessivas que eu trago aqui casaram muito com o que vocês ouviram nos vídeos, né? Com o que nós ouvimos nos vídeos. Muitas vezes, nós temos na primeira figura ali o obsessor e a pessoa, né? Conseguindo um contato da outra pessoa com o pensamento elevado, ela faz uma barreira de proteção em torno de si e o obsessor não consegue e desiste, né? Kardec diz pra gente que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Ou seja, isso tudo vai nos acessar se a gente tiver pensamentos negativos, pensamentos desorganizados. Se não vai acessar como está na imagem ali, assim como está ali, ó. Se a gente estiver com sintonia positiva, com bons pensamentos, essa energia inferior e infeliz que nos é direcionada não vai nos atingir, né? Como a imagem mostra aí. E aí, o Manuel Filomeno de Miranda diz também, né, que o antídoto salutar imediato para a obsessão é a vivência, vejam bem, viver, né? Não é só conhecer, é viver.
é a vivência espírita através da conjugação dos verbos amar, servir e perdoar em todos os tempos e modos, em cuja execução o espírito endividado se liberta dos compromissos negativos e ascende na direção do planalto redentor da paz. E aí a gente se pega pensando como estão esses verbos e tantos outros na nossa vida, né? E se a gente tem uma carteira de verbos para a vida, de repente a gente precisa escrever quais são os verbos que mais regem a nossa vida hoje, ou aquilo que mais acontece, e aquilo que a gente deseja, para ir construindo consciência e conseguir monitorar isso, sabe? E prestando atenção de forma mais organizada naquilo que acontece, porque o nosso ritmo de vida, gente, é um convite à alienação de si, né? Vocês já viram que às vezes a gente acorda, escova o dente correndo, passa pela mesa, toma um café mais ou menos, quando toma, sai correndo. Aí trabalha a manhã inteira, volta, come correndo, escova o dente de novo, volta, trabalha a tarde inteira, chega no final do dia a gente só quer se jogar, né? E aí o que sobrou disso tudo, né? O que de bom sobrou para o meu crescimento interno disso tudo? Muitas vezes a gente amealha coisas externas, mas o interno está outro. Então é nesse sentido que a gente tem que começar a prestar atenção, né? E ver quais são, o que rege a nossa vida, além dessa correria desenfreada. Né? E a gente faz tudo isso para quem ou para quê? Porque muitas vezes a gente não se pergunta isso, né? E aí os nossos espaços de paz, de leveza, são poucos ao longo do dia e da semana. Quantas vezes no dia a gente respira bem? Hoje falar, você respira? Não, a gente não respira, esquisito, né? Respirar. Encher a caixa e soltar. Reconectar consigo mesmo, porque muitas vezes a gente passa o dia, né? Esse frenesi que a gente não respira, não pensa em si, pensa pouco em Deus e vai se desconectando de si mesmo, né? Então, reeducar tudo isso. E aí o Evangelho não é um conjunto de leis divinas a serem observadas e seguidas sem crítica, mas ele é uma sinalização dessas leis a ser percebida e vivida, né? Para a gente também não só conhecer e não utilizar, né? Então a gente precisa, além de conhecer, praticar, para a gente não ficar hipócrita, né? Não ficar pregando ou tendo conhecimento e não vivendo, e esse conhecimento servir só para os outros. Porque muitas vezes a gente precisa fazer a diferença de entender e compreender, né? Porque nós temos a tendência a entender, a ter conhecimento, a já ter na razão. Mas será que a gente compreende, que a gente vive aquilo, sente? Sentir aquilo que a gente vê e vive, né? Então dá sentido emocional e vivenciar aquilo. Tirar da razão, que seria entender, para compreender, que seria sentir e vivenciar, que é o nosso desafio. Então, né, a gente precisa lembrar que existe uma ciência no Espiritismo que rege a vida, as questões de energia, as interações, né, na ação e reação, a causa e efeito. Não adianta a gente esperar só em Deus se a gente não produzir. Como eu disse, Deus não pode ser um pai responsável que vai nos dar tudo sem o nosso esforço e mérito. Jung volta dizendo, então, que não há despertar de consciência sem dor, que as pessoas vão fazer de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a própria alma, que ninguém se torne iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente da própria escuridão. Então que a gente possa aos poucos ir acendendo faíscas dentro da nossa escuridão, né? E se a gente for multiplicando essas faíscas, vai fazendo-se luz, né? Então que a gente possa fortalecer isso a partir de uma fé verdadeira para acreditar, para trabalhar, para produzir, porque a nossa fé muitas vezes está igual a casa de palha dos 3 quartinhos, né? Caiu. A gente não tende a não tolerar a frustração. Muitas vezes o nosso comportamento é infantil sem a gente perceber. A gente não dá a birra de espernear, mas a gente se rebela com Deus, reclama com a vida, resmunga, e isso conjura todo mundo. E a culpa é de todo mundo, menos nossa. Não estou dizendo que a gente tem que sentir culpa, estou dizendo que a gente precisa olhar como reage diante dos fatos, né? Então ter uma fé que consiga suportar e fazer das dores o bem sofrer, o sofrer que nos torna sábios e que não nos faz apegar ao sofrimento. Da mesma forma que utilizar o mal que nos acontece como aprendizado, fazer do veneno um antídoto, né? Do mal o remédio. E também buscar sempre aquilo que a gente gostaria de achar. São passagens de Bem-aventurados os aflitos, do capítulo 5 do Evangelho, que diz muito para a gente, né, de como a gente age diante daquilo que nos acontece. Para a gente ter abertura para aceitar, transformar as possibilidades que estão no universo em oportunidade, né, em realidade.
e prestar atenção em como a gente constrói a sintonia, né? A nossa sintonia espiritual e com o universo, né? Prestando atenção nas possibilidades, na aceitação, na ação ordenada, para construir resultados de forma processual, com humildade, com responsabilidade. A doença, ela não é limitação, ela muitas vezes é a oportunidade de depuração e não castigo, né? Oportunidade de crescer. Prestar atenção nas energias boas atraem bons espíritos, trazem saúde e equilíbrio, abrem portas para o amor, ao passo que as ruins atraem maus espíritos, trazem doença e desequilíbrio e abrem as portas para o mal e para o ódio, né? Prestar atenção em que frequência a gente vive, né? Porque muitos pensamentos são próprios, mas muitos não são sugeridos. Já viram? Parece que é uma coisa que cochicha no ouvido da gente, é um pensamento que brota no meio aqui, né? Muita coisa é influência. E várias vezes a gente se encontra em conflito devido a opiniões internas contrárias. E essas influências são tanto positivas, porque cada um de nós tem um anjo protetor, um mentor, um anjo guardião, quanto negativas se a gente não tiver cuidado, né? E para distinguir, a gente precisa perceber que o pensamento sugerido é como essa voz que eu disse, que nos fala, tanto boa quanto ruim. E os pensamentos próprios, em geral, são aqueles do primeiro momento. Então, a gente precisa tentar construir uma visão de homem integral, né? Nem só corpo, nem só mente, nem só espírito. Um conjunto que faz interação para tentar construir equilíbrio. E equilíbrio é algo que é construído, mantido e sustentado. Não é aquela coisa que a gente adquire definitiva e para sempre na vida, como as propagandas de previdência mostram, né? A vida não é aquela mesmo, né? Então a visão do homem precisa ser integral. O físico, o emocional, o mental, o espiritual se interpenetram, se complementam, formando o sistema de energia que a gente tem, que a gente vive. E ampliando a nossa forma de abordá-lo, a ciência e a espiritualidade vão integrar esses saberes para trabalhar em conjunto no sentido de promover saúde integral. A gente pensava em algum tempo atrás que haveria pesquisas sobre a influência do passe no ambiente hospitalar. O Uberaba já publicou, né? O Dr. Sérgio Felipe Oliveira também trabalha com a influência da energia em pacientes psiquiátricos e neurológicos. Então a gente está começando a ver que nem todas as explicações saem dos exames de imagem, né? Ou nas anamneses. Muitas coisas ainda existem para além daí. Então, o que a gente sabe sobre a gente mesmo? Algumas perguntas, né? O que a gente faz daquilo que a gente não gosta de saber sobre a gente mesmo? Quais os verbos que regem as nossas vidas? Qual o bem que a gente pratica? O que as nossas ações atraem? Né? Quais os tijolos a gente vai deixar na obra maior quando a gente partir dessa vivência terrena? Se eu morresse hoje, o que ficaria dito da minha história? Como os outros contariam a minha história? O que a gente leva de evolução nessa experiência, nessa reencarnação? E é onde estão os nossos sonhos? A gente precisa sonhar para não murchar, para não desbotar, para não integrar. O sonho dá contorno para a vida. Sem sonho, a vida fica cinza, fica triste por si só. A vida pode ter dias e episódios tristes, mas a vida não é triste se a gente conseguir sonhar, se a gente conseguir lutar, se a gente conseguir esperançar, né? Então, trazer mais brilho para o que a gente vive, através dos sonhos e da ação ordenada, né? E aí eu vou trazer algumas frases motivacionais só para encerrar o nosso raciocínio, porque se a gente tem consciência de como se constrói o nosso mundo mental e começa a mudar a forma que a gente pensa, sente, age, se a gente se trata quando necessário e procura ajuda, se a gente começa a perceber a nossa sintonia, a gente começa a conseguir construir um mundo mais viável, uma vida mais possível. Porque a vida não precisa ser insuportável, né? Porque a gente não precisa suportar a vida, mas a gente merece viver e crescer com a vida, né? Então, alguns pensamentos de motivação. Só você pode determinar as suas limitações. Por isso, não desista mesmo que tudo pareça perdido. Pode estar difícil, mas não é difícil por essência. Não vai ser difícil para sempre. Todos os seus sonhos estão te esperando do outro lado dos seus medos. Quando você perceber o quão poderosos são os seus pensamentos, você começa a ser mais cuidadoso com o que pensa. Quando você perceber o quão poderosos são os seus pensamentos, você começa a ser mais cuidadoso com o que pensa. As únicas barreiras que te limitam são as que você mesmo constrói.
Já viu que tem dia que a gente amanhece mal e o dia acaba dando certo, e tem dia que a gente amanhece bem, pode acontecer o que for, né? Que a gente não sai do plano. Se a gente está decidido que vai dar certo, a gente acaba conseguindo. Mas se a gente começa mal e não tenta mudar a forma de pensar, a gente vai enfrentar aquele dia se rasgando o dia inteiro. Então, pensar positivo é muito importante, sintonizar positivo. Emmanuel, nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos. E aí a gente vai projetar os nossos pensamentos na luz ou na escuridão, porque é lá que o nosso espírito vai ficar. Jung de novo, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Porque se aquilo que nos aconteceu fosse definir a nossa vida, a gente estava danado, né? Os grandes exemplos de superação da humanidade são aqueles que conseguiram, a partir das adversidades, transformar e construir, né? Se a gente pensar no Machado de Assis, aqui do Brasil, negro, tísico, morador do morro, até Santos Dumont, né? Até Thomas Edison, que testou o filamento da lâmpada milhares de vezes, todos conseguiram superar o próprio desânimo, né? Então não é o que nos acontece que determina o que a gente é, mas como a gente reage frente a isso. Quanto mais maduros, menos ofendidos ficamos. Quanto mais satisfeitos, menos comparações fazemos. Quanto mais amados, menos afirmação precisamos. É bem profundo isso. E por fim, você não teria capacidade de sonhar se não tivesse também a possibilidade de converter sonhos em realidade. Deus não nos fez como um projeto fracassado, né? A gente não entra para uma partida, seja de futebol, do que for, a gente não vai assistir um jogo da Copa do Mundo, vou assistir o Brasil perder. Deus não nos fez para dar errado, Deus não nos fez para perder, né? Ninguém inicia um projeto para dar errado. Então a gente pode converter sonhos em realidade. E duas frases do Chico para a gente encerrar. Se você deseja vencer, aprenda a sorrir além do cansaço. Sorrir além do cansaço, sem se apegar ao cansaço, né? Esperança vitoriosa é aquela que não deixa de trabalhar. E é o trabalho que vai fazer a nossa evolução individual e a evolução do mundo, a evolução do país que a gente quer, né? Onde a gente vai, de repente, daqui a um tempo, olhar uns para os outros e dizer: a gente precisa fazer mais, além de esperar, né? De só esperar passivamente. Outra frase conhecida do Chico: porque embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É que a gente possa começar e recomeçar todos os dias. Aqui algumas referências de livros que falam disso, que eu trouxe na minha fala. E é isso, né? Seja luz, para que a gente carregue dentro de si apenas o bem. O amor, a bondade e a paz são sempre boas companhias. O amor, a bondade e a paz são sempre boas companhias, né? Eu agradeço pela atenção de vocês, estimo que a gente tenha uma boa semana, né? Que a gente possa olhar para aquilo que a gente não dá conta de olhar ainda na gente, ou olhar com mais gentileza, né? Que a gente possa fazer de esperança e luta verbos, né? Que a gente possa acolher o humano que existe em nós, a parte que existe em nós que a gente ainda não dá conta, e lembrar que força se constrói de forma gradativa, e a força precisa de sabedoria para existir também, para não se embrutecer, né? Eu agradeço pela atenção de vocês, desejo que essa semana seja produtiva, que a gente possa se superar. Obrigado, boa noite para todo mundo.